quando foi o meu primeiro desenho, assim, mas eu lembro do desenho presente o tempo inteiro na minha vida. Desde, sei lá, 3 anos de idade, até na escola e tal. Eu gostar de desenhar foi uma coisa bem natural, assim, eu não consigo, na verdade, nem me ver sem. Eu tenho muitas lembranças da infância desenhando e tal, na escola, principalmente, desenhando o tempo todo na escola. Na verdade, não fazia parte dessa realidade da tatuagem, de tatuadores. Era difícil vir tatuador aqui pra cidade. Era uma coisa muito distante, assim, pra mim. Darlan já vinha aqui já pra Jequié, sempre vinha, tatuava um monte de gente. Ele até... Eu acho que a mentalidade da galera de Jequié mudou muito depois que ele passou a vir pra cá e tal, e a tatuar, e aí foi quebrando mais barreiras. E a gente deve muito disso aí a ele. Mas meu primeiro contato foi bem depois, assim, ele já tinha vindo pra aqui várias vezes. E aí, Dodge veio aqui uma vez. Quando eu conheci Rafa, foi aproximadamente 6, 7 anos atrás, na casa de um amigo, Matheus, que eu vinha tatuar de Salvador, vinha pra Jequié tatuar frequentemente. E ele foi fazer uma tatuagem comigo, a primeira tatuagem dele, e aí nós nos conhecemos. Pedi um dinheiro à minha mãe pra fazer uma tatuagem, e aí ela pirou mesmo, mano. Falou um monte pra mim, velho. E aí, tatuador esperto que era, né, olhou assim pra mim de cima a baixo, deixa eu ver aqui, esse óculos, vamos trocar esse óculos na tatuagem. Eu nem pensei 2 vezes, né. A história do óculos foi engraçado. Ele chegou pra fazer a tatuagem e não tava com o dinheiro completo da tatuagem. E sugeriu de fazer uma troca no óculos que ele tinha na época. E eu aceitei, como eu não gosto de deixar a tatuagem passar, sempre eu faço o máximo pra poder atender a galera e tatuar. A gente fez esse game no óculos e aí daí de lá pra cá a gente veio se riscando em alta. Eu fui e fiz uma primeira sessão. Eu não tinha grana, mas ele foi e pegou o óculos. Só que aí ele fez a primeira sessão e demorou pra vir pra aqui pra Jequié, o Dodge, né? E aí na época quando o Darlan veio, eu fui e terminei com ele a tatuagem, e só tinha essa tatuagem pronta e acabou, né? E aí foi meu primeiro contato com a tatuagem, né? Só que quando eu vi assim o desenho, os traços, eu posso fazer isso, velho. Eu tinha essa, sei lá, essa convicção, velho, de que podia fazer. Eu nunca tive esse sonho, assim, de ser tatuador, não. Na verdade, era uma coisa muito distante, assim, eu achava legal e tal. Mas o fato de eu sempre desenhar, era uma possibilidade, né? Eu sempre desenhei desde pequeno. Então foi uma coisa bem natural pra mim, assim, virar tatuador, né? Deu um clique assim mesmo, vou tatuar e... Eu tinha um videogame, e aí eu vendi o videogame e comprei um material, um kit para iniciante. E aí chamei o meu amigo lá, e aí, ó, chegou o material, pá, pinta aí. Ele pegou e foi, na maior coragem do mundo, né? E aí meu primeiro contato foi logo na pele já. Quando chegou na hora que eu colei o decalque, quando eu comecei a tatuar, quando eu fui limpar, aí sumiu o decalque tudo. Eu falei, porra, é melhor a gente continuar outro dia. E aí ele olhou assim, vixe, é melhor a gente continuar outro dia. E aí, com pouco tempo depois, eu já tava mais seguro um pouco, eu fui, chamei ele e a gente foi e cobriu. Fez outra coisa. Eu queria viver de arte, definitivamente, assim, viver de arte mesmo. Poderia ser desenho, pintura, qualquer outra coisa assim. Mas a tatuagem é uma arte muito... Tá em crescente hoje. É uma arte que a pessoa pega e leva pra casa e fica eternamente, vai, onde vai, leva o trabalho e mostra, né? Então, foi a maneira que eu achei para viver de arte, necessariamente, arte plástica, né? Eu comecei a tatuar mesmo quando meu filho nasceu. A relação do meu filho com a tatuagem é engraçada. Ele se amarra, fala sempre, pede para ir lá no estúdio.
tal, fica brincando, deixa eu tatuar você, e zzz, faz o barulhinho. É engraçado. Tomara que ele seja tatuador. Eu só tenho pra falar desses dois caras, Darlan e Dodge. Foram duas grandes influências. As influências que eu tenho em comum com ele, acredito que seja o estilo oriental de tatuagem que a gente gosta muito. Também alguns artistas como o Darlan, Red, que a gente conheceu aqui em Jequié também, que é um profissional foda assim, entre outros. São estilos completamente diferentes, mas eu peguei o melhor de cada um, vamos supor assim, né? Tentei, né? Porra, que honra, né? Falar desses caras assim, falar eu peguei. Eu vejo minha contribuição de Rafa como artista, acredito que nas críticas, que acho que as críticas construtivas faz com que a pessoa evolua. E eu acho que isso é um ponto assim específico que eu tenho, que eu acredito que isso pode agregar muito com a carreira dele como tatuador, como artista. Eu não acho que tatuagem seja uma coisa só pra homem, não. Definitivamente não. Até porque acho que 70% dos clientes meu atualmente são mulheres. E é um público legal de se tatuar. Um público que gosta do meu trabalho especificamente, né? Eu não sei porque a maior parte do meu público é feminino, assim. Não sei especificamente o porquê, não. Eu acho que por causa disso, desse lance de quando eu comecei, eu fazia muita escrita fina, muito trabalho delicado. E essa palavra elas gostam muito, né? De trabalhos delicados, umas coisas mais suaves. Minha rotina, quando eu chego no estúdio, acendo um incenso, converso um pouco com o cliente. Aí já nesse meio tempo eu já vou preparando o desenho. Aí quando eu colo o desenho, o tempo que o desenho tá secando normalmente sempre eu faço nesse passo. Aí eu vou arrumo o material. E aí depois a gente tatua. O tipo de tatuagem que eu gosto mais pode ser oriental, pode ser sombreado. Eu faço muitas tatuagens femininas também, mas eu gosto mais mesmo das mais pesadas. Um sombreado, não sei assim especificamente. Eu gosto mais do neotradicional. Mistura elementos da tatuagem antiga, que é chamada de old school, né? Que é um trabalho mais pesado, com linhas mais grossas e pintura sólida, com a modernidade dos desenhos hoje. Por isso que se chama neotradicional, né? São tatuagens que têm mais durabilidade, por causa do peso, do traço mais grosso. E aí a tatuagem tem mais durabilidade, fica bonito por mais tempo. A minha relação com os clientes muito boa assim. De uma maneira geral, eu gosto de tratar bem as pessoas e tal, eu sou atencioso, e aí a relação normalmente é ótima. Porém, com o contato que você vai tendo com as pessoas de uma sessão, outra, e a pessoa passa a visitar o estúdio sempre e tal, e acaba se tornando amigo realmente. Tem clientes que se tornam amigos, de verdade. Não tenho preferência assim de tatuar homens ou mulheres, não. Isso não difere, não. Eu faço muitos trabalhos femininos porque meu trabalho foi caminhando para essa linha, assim. Acho que quando eu comecei, eu trabalhava com muitas agulhas finas. E fazia muitas escritas, muitos traços finos. E aí, as mulheres começaram a me procurar mais para isso, especificamente. Mas não tem nada específico, assim, de homens ou mulheres, não. Normalmente os homens gostam de desenhos mais pesados, né? De desenhos mais diferentes, assim. Mas a gente se adequa. Eu identifico esses clientes, assim, às vezes a gente conversa um pouco e tal. E aí, pela liberdade que ele me dá de trabalho, eu vou e desenvolvo um trabalho mais ou menos com o perfil dele. E esses são os melhores.
minha viagem para Lisboa foi uma história legal na minha vida. Foi um marco, na verdade. A segunda vez que Darlan veio aqui, eu já tinha essa tatuagem aqui, já tinha feito com Dodge e tal, já tinha já tava um pouco mais estreito, assim, na tatuagem, já tava mais íntimo um pouco da tatuagem. Aí da outra vez, quando o Darlan veio aqui, eu ia fechar esse braço aqui, e aí quando eu cheguei lá, eu falei, não, vou tocar no assunto de tatuagem. E aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele falou foi, e aí, tá tatuando muito? E aí no final da sessão ele comentou e tal, de Lisboa, e eu achei incrível a ideia. A Lisboa para Portugal, tatuar, né? Pô, ia ser uma experiência única. Foi uma experiência muito boa tatuar em um estúdio no centro de Lisboa, numa avenida super movimentada de Lisboa, tatuando gente do mundo todo e aprendendo muito com os caras lá. Foi uma experiência marcante, realmente. Darlan foi como um pai, assim, abraçou mesmo, falou, vem pra cá e tal. E aí no começo a proposta foi ir só pra olhar, pra aprender um pouco. Mas uma semana depois, assim, ele ia pra Bruxelas e falou, agora o estúdio tá aí, pega tudo, tatua mesmo. E no começo foi difícil, né? Tatuando muito gringo, difícil comunicação, a língua, experiência diferente, ter saído de casa, nunca tinha saído de casa. Eu nunca nem tinha saído da Bahia, nunca nem Porto Seguro eu tinha ido na minha vida. E aí chega do nada, Lisboa, primeiro voo da vida, Lisboa. Salvador, Lisboa. Uma experiência. Todo dia chegava, varria, passava pano no estúdio, acendia um incenso. Tinha uma onda lá de trocar o sal grosso lá, por causa de uma olhada, essas coisas aí, né? E aí toda quinta-feira trocava o sal lá da taça. Um tempo depois Dodge chegou e ficou lá também. E aí foi como se fosse uma faculdade mesmo, né? Os caras me pressionavam, né? Porque eu sou tipo um aspira, né, velho? E aí tudo, culpa foi dele e tal. E aí, sabe como é, né? Os mais graduados. E... Só que são estilos diferentes, assim. Porque talvez eu tenha aprendido algumas coisas com um, outras coisas com o outro. Entendeu? Em relação a... não sei, administração e tal, e aí alguns macetes, dicas de desenho com um, já o outro pegou pelo braço e falou, não, é assim que faz e tal, e aí foi uma união perfeita, assim. Talvez se eu tivesse pago um curso, alguma outra coisa assim, não seria tão grandiosamente enriquecedora como foi essa viagem para Lisboa. Aí quando eu voltei, eu já voltei com esse status, assim, de artista, de tatuador e tal. Foi uma mudança muito grande. Tipo, a galera falava na rua, foi você que tava lá em Portugal com o Darlan, né, pá. Foi uma experiência legal ter voltado. E aí, tipo, um pouco tempo depois, Fabian foi e me chamou pra abrir o estúdio lá na Toca do Raul. A influência que eu acho que a Toca exerce no trabalho de Rafa, e o trabalho de Rafa influencia a Toca do Raul, eu acho de uma simbiose fantástica. Então, a Toca do Raul é um ambiente de cultura pop rock, né? Musical, artística, e eu acho que esse ambiente propício tem a ver com a cultura de tatuagem. Então esse ambiente é um ambiente inspirador. A Toca do Raul é um ambiente todo um ambiente de design voltado para toda essa cultura de ilustrações artísticas, de referências musicais, que faz parte da cultura da tatuagem, né? Então, de alguma forma, a Toca propicia esse ambiente inspirador para que Rafael possa desenvolver e se inspirar nesse clima musical, nesse clima artístico, né? Isso dá uma inspiração para o profissional, né? Um ambiente totalmente voltado à criatividade. Então, na Toca do Raul também a gente já tem trabalhos de Rafael, seja nas paredes, né? Em quadros, em pinturas que ele já traçou, já desenhou. Então a gente tem muito trabalho de Rafa, sim. Pra gente da Toca do Raul, agrega muito, né? Ter um profissional capacitado, super talentoso como ele, nessa cultura de tatuagens, em desenhos, que ele é ilustrador.
Então isso traz para a toca uma credibilidade também, de ter um profissional voltado para a arte. A ligação do meu trabalho com a Toca do Raul assim, eu me sinto integrante da toca, me sinto integrante da família mesmo. E lá os caras me acolheram muito. O Fabião é genial demais, né? Fez toda a estrutura lá pra mim, decoração, esse tipo de coisa. É legal porque tem essa ligação assim do rock and roll e tal, da galera, né? A galera da música que frequenta lá. Aqui só prevalece o bem, só prevalece o bem do rock and roll. Quando o Fabiano me chamou pra fazer o estúdio lá, é porque ele queria alguma coisa que tivesse bem referência mesmo, que tivesse a ver com a toca, né? Ele queria alguma coisa que tivesse a ver com a cena, com rock and roll e tal. A marca que eu gostaria de deixar nas pessoas é uma boa lembrança daquele dia. Depois uma arte que a pessoa se orgulhasse, assim, que chegasse em um local e mostrasse, eu gostei demais, ficou massa. Quem fez foi Rafael. Porra, isso é gratificante. Não tem dinheiro que pague, né? Engraçado foi, eu tava pensando nisso ontem, conversando com a cliente. Eu falei, pode ser que daqui a um tempo eu esqueça de você e tal, e nem lembre mais que isso já aconteceu. Já é uma rotina, né? Tatuar e tal, todo dia, toda hora. E ela nunca mais vai me esquecer na vida, né? Um tatuador pra mim é um artista de corpos, né? Ele vai deixar o desenho dele lá, porque é muito marcante você tatuar uma pessoa. Na verdade, você tatua a alma da pessoa. Como eu me vejo hoje, realizado. Realizado assim, na profissão. É um meio bem fechado, assim, sabe? E muita gente desanimou no começo e tal, falou que não ia dar certo. E hoje, graças a Deus, tem uma demanda legal, tem um estúdio. Nunca pensei que ia ser assim. Eu gostaria de ser lembrado pelas pessoas como um bom tatuador. Pode ser como um bom artista também, não sei. É igual, né?